Olá, eu sou a Patida Mauad, estou aqui de novo com a Thalita agora pra gente falar de coisas mais incríveis do que a gente já vinha falando referente aos óleos essenciais. Assine, convide as amigas e fique com a gente. Thalita, muito obrigada, estamos aqui de novo. A Thalita faz um monte de coisas, você pode assistir o outro vídeo que ela já contou lá. E a minha pergunta agora é, onde que foi o que me deixou muito curiosa quando a gente se conheceu, que eu fui numa palestra dela, é aonde os óleos essenciais influenciam espiritualmente. Existe essa conexão, é real. Você queria que você contasse suas experiências e contasse pra gente até onde e como que isso acontece. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Olha só, né? Na verdade, nós temos corpos, né? O nosso corpo físico, nossa mente, nossa psique, e também nós temos a parte espiritual, né? Que eu sempre costumo dizer para as pessoas que o espiritual não tem nada a ver com religião, e sim com isso a é nossa super importante, conexão, sim. né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Nossa conexão conosco, com o nosso eu, com Deus, com quem você deseja ou com quem você realmente acredita que seja essa parte espiritual, né? E nas minhas buscas, como eu venho falando, né? Este momento espiritual vem sendo muito forte para mim, né? Como nós conseguimos ter esse acesso com os óleos essenciais, e vem sido os meus últimos tempos de estudo, né? Todos os meus estudos têm sido voltados a essa parte. E deixa eu fazer uma perguntinha. Como que você sacou, assim, a ponto de te colocar para pesquisar, de experienciar isso? Teve algum clique, assim, tipo, acho que os olhos podem ir mais além, eu acho que o meu trabalho com os olhos podem ir mais além. Teve alguma coisa que aconteceu que fosse significativa e que te desse esse alerta? Rolou isso? Ou foi aos pouquinhos que você foi descobrindo? Eu sou uma pessoa muito intuitiva. Então, desde o começo, quando eu comecei a pingar uma gota de óleo essencial, quando eu fazia meditação, fazendo com que as pessoas saíssem da terceira dimensão e conseguissem acessar a sétima dimensão através da meditação, aí já iniciava-se um processo, né, de entender que os óleos essenciais, eles tinham algum poder no quesito psique e no quesito espiritual, mas eu ainda não tinha conseguido ter todo esse acesso, né? Mas aí já começava a minha busca, e sabia que os óleos essenciais poderiam nos levar para algo mais espiritualizado. E foi quando eu comecei também a pesquisar em mim, né? Porque, como eu disse, eu testo tudo em mim, faço tudo em mim, vejo como é que isso funciona, e depois eu começo a levar isso. E aí é uma busca incessante, né? Então, eu comecei a fazer algumas técnicas que já existem, como o Ho'oponopono, o FT, meditações com os óleos essenciais. E aí as coisas começam a aparecer para você, né? Então, várias coisas começaram a aparecer para que eu estudasse, para que eu tivesse acesso. No primeiro momento lá, eu não tinha todo esse acesso, mas conforme foi a minha busca, Meu pau, vamos continuar. Depois a gente vai colar e dá tudo certo. É que a gente tá falando de espiritualidade, então... Tá vendo? Isso nunca aconteceu, isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu entrei nesse mundo, né, da espiritualidade com os óleos essenciais, e quando você entra nesse mundo, as pessoas vão aparecendo, coisas vão aparecendo, né? E apareceu uma pessoa que ela joga tarô, né? E eu já tava fazendo blends e usando blends, pra vocês terem uma ideia, é uma mistura de vários óleos essenciais e você faz um blend, uma sinergia, tá? Então eu já tava fazendo essas misturas, me conectando com a minha essência, sentindo todos os sentimentos, vendo quais eram os que estavam aflorados, quais eram os sentimentos que ainda estavam guardados, né? E escrevendo, eu tenho uma página no WhatsApp, né?
só meu, e é meu diário de bordo, chama. Então tudo eu vou colocando lá, tudo que eu vou sentindo, tudo que eu quero, eu vou colocando lá. Isso né? é legal, esse exercício legal, né? Sabe quando você abre uma conversa com uma pessoa, Sim. um grupo? Então, eu abro, mas só fica eu, e aí eu coloco lá meu diário de bordo e vou colocando ali, né, todas as minhas experiências, vivências. E apareceu essa pessoa, né, o Fábio, e aí ele falou, olha, eu quero... Ele trabalha também com os óleos essenciais, começou agora a trabalhar com os óleos essenciais, e eu falei, cara, uma vez eu tirei, alguém abriu as cartas pra mim, e tudo aconteceu exatamente ali. Mas aí tem todo um tabu de tudo acontecer, o que tá ali, né? De realmente você ancorar tudo aquilo que a pessoa falar e você tá criando uma realidade a partir dali, né? E aí eu queria saber, mas quem abre essas cartas? É um Deus que tá ali vendo tudo que vai acontecer na minha vida? Quem é? Um espírito que tá falando o que vai acontecer na minha vida porque ele sabe ou não? E aí ele falou assim, não, na verdade é o seu inconsciente. Exatamente. O seu inconsciente. Falar, é a energia da gente mesmo. É a nossa energia que tá ali fazendo com que aquilo, né? E aí eu questionei, mas nós não criamos a nossa realidade? Como é que eu já sei o que vai acontecer ali no futuro ou aqui, né? E aí eu falei, vamos fazer um bem bolado? Eu quero, como eu tô trabalhando com essa parte da espiritualidade dos óleos essenciais, e isso tem tudo a ver, vamos colocar óleos essenciais nas cartas. E aí a gente ficou, ele me falava a parte das cartas, que era do conhecimento dele, e eu colocava o meu conhecimento dos óleos essenciais nas cartas. E ele abriu as cartas pra mim e a gente fez um blend. Então, em cada carta tinha um óleo essencial, né, voltado àquela carta, antes da gente jogar, óbvio, né? E quando ele abriu, ele foi colocando todos os óleos essenciais em cima das cartas, porque cada momento é um óleo essencial capaz de me ajudar e auxiliar para eu conseguir conduzir aquele momento da minha vida ou aquele momento que está para acontecer, né? Que eu já previamente criei, porque na verdade o que eu vivo hoje é o que eu já criei. O que nós estamos fazendo hoje, nós já estamos criando, né? Então, daqui a pouco você vai bombar esse vídeo com 1 milhão de visualizações, né? E na verdade ele não foi criado naquele momento, ele está sendo criado agora, né? Então, o óleo essencial, ele faz com que realmente aqueles sentimentos mais profundos que você tem, ele seja trazido para a superfície. E eu comecei a usar o meu blend, né? Comecei a usar eles nos meus chakras. E há 3 dias atrás, eu não consegui dormir. Eu tava muito bem. Eu passava e eu ficava muito empoderada. Eu sabia o que eu queria, eu já era tudo aquilo que eu queria. E eu tava muito empoderada. E um dia... à noite que eu fui dormir, eu passei, e aí eu fiz a minha meditação, e eu fiquei muito incomodada. E eu não conseguia dormir, e eu comecei a sentir uma angústia, eu comecei a sentir medo, eu tive pesadelo, meu marido me acordou porque eu tava falando do sonho, eu tava muito agitada, agoniada, e aí eu acordei com aquele sufoco. Quando eu acordei, eu tava sentindo medo, eu tava sentindo agonia, mas eu não sabia exatamente que medo. Era o medo. Medo do quê? Não sei. Era agonia. Agonia do quê? Não sei, né? E aí me veio. São os meus sentimentos que estão sendo trazidos à superfície, porque quando a gente fala das memórias que elas vêm para a superfície, muitas vezes você não é capaz de suportar uma memória. Ela não vai chegar, muitas vezes, como uma tela de cinema. Porque o que as pessoas falam? Eu tive um trauma de infância. Vamos supor que você teve um acidente. Um exemplo, tá? Você teve tido um acidente na sua infância. Só que você bloqueou esse acidente. Você traz sentimentos desse acidente, mas você não se lembra dele. Então, as pessoas acham que o óleo essencial vai fazer com que você se lembre. Pode ser que você venha a se lembrar, mas pode ser que não, porque ele é muito pesado.
Mas o que ele vai fazer? Ele vai trazer o sentimento. Pra quê? Pra que você purifique, que você limpe esse sentimento e a partir daí você começa a criar uma nova realidade, mas com aquele sentimento já purificado, aquele sentimento já transmutado. Entende? Então, quando eu tava sentindo aquilo, era muito agoniante, mas ao mesmo tempo, aí é claro, né, eu fiz algumas técnicas, como por exemplo do Ho'oponopono, né, que são Adoro. as limpezas, né, de memórias passadas, e o que na verdade o Ho'oponopono faz? Ele faz com que você purifique aquilo que está acontecendo. Então eu senti o quê? Medo. E aí eu agradeci o medo. Eu falava, medo que eu tô sentindo era tão incrível, porque eu tava sentindo tudo aquilo, mas eu tinha uma consciência. Eu tinha uma consciência que aquilo era algo bom. E aí você fala, cara, tudo isso é muito louco, né? Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a purificar aquele sentimento dentro de mim de obrigada, medo que eu tô sentindo, porque se você tá aqui, você apareceu realmente porque era pra eu te limpar, era pra eu realmente identificar ele em mim, né? Toda aquela agonia, todo aquele medo, eu tinha que identificar e não jogar pra debaixo do tapete. Eu tinha que aceitar o medo, aceitar a agonia. Receber ele com mais um item que seria importante para poder passar, né? Como se uma água parasse ali, de repente você aceitou, recebeu. Porque eu acho que assim, eu tenho uma coisa, se eu não entendo, eu não aceito. Se eu não aceito, não chega. Né? Porque é meio isso, assim, você aceitou o desconforto, Sim. fez toda essa conexão e você sabia que dali ia fluir alguma coisa muito legal, né? Muito, porque assim, eu fiquei alguns minutos, até não me lembro exatamente se eu fiquei 2 ou 3 horas pra mim, né? Mas depois eu comecei a sentir paz, alívio. E eu não senti mais aquele medo, eu não senti mais aquela angústia, né? Mas na hora eu sabia que aquilo estava sendo trazido para a superfície. E aí, se vocês me perguntam, mas o que foi? Eu não sei. Eu sei que era um medo e uma angústia, né? Talvez o meu inconsciente, ele não... Eu não pude acessar o que me trouxe aquele medo, aquela angústia. Mas aquele sentimento de medo e angústia, sim, eu tava acessando, porque o óleo essencial, ele faz com que aconteça, né? E eu acho muito legal do óleo essencial, porque nós vibramos, né? Sim, sim. E os óleos essenciais, eles também têm valores vibracionais. Só que os óleos essenciais, eles vibram no alto, né? Eles têm uma vibração muito maior do que muitas vezes os nossos sentimentos estão. Então, por exemplo, quando eu sinto medo, quando eu sinto angústia, eu não tô numa vibração elevada, eu tô numa vibração muito baixa, né? Mas o óleo essencial, ele não pode vir para essa vibração, mas ele pode me levar. Não, você me sugeriu aqui uma coisa. Então tá, aí a gente não tá nessa vibração. Sim. Ele vai despertar isso, ele né? Ele desperta, como ele despertou em mim. Sim. Aí vem a disposição e a aceitação de que eu posso entrar nesse profundo mar de agonia, de depressão, de ansiedade, porque aí isso pode me desencadear outras coisas. Com certeza. Por isso que nós precisamos estar preparados. Porque quando a gente fala, não, agora eu aceito mudar, né? Você decreta. Quando você decreta algo, você está se disponibilizando a passar por tudo aquilo, mesmo que você não saiba o que venha. Porque eu também não sabia o que ia vir, né? Mas eu sabia que ali eu não iria ficar. Então você começa realmente a transmutar, né? Então a gente transmuta e o que o óleo essencial faz? Ele te faz sair dessa... É como se ele baixasse, viesse até aqui e te levasse. Porque ele não pode, ele não vibra no baixo, né? Ele não vibra na agonia, ele não vibra na dor. Ele sim faz com que você se eleve. E isso é muito legal. E essa vem sendo as minhas descobertas, né? Ah, gente, incrível. Vocês já perceberam que tem assunto para 30 horas, né? E aí eu vou deixar aqui uma diquinha, porque a gente vai começar a fazer uns encontros presenciais.
E a Thalita vai ser uma das nossas convidadas. Então fique ligado, cola nas redes sociais do Batida.com, que é o meu blog. O meu Instagram é Pamauad e vamos ficar junto. E se tiverem alguma perguntinha, façam e à medida do possível, ela vai respondendo pra gente. Muito obrigada mais uma vez de estar aqui com a gente e fique junto. Estaremos juntas e o que é mais legal assim do canal é que os assuntos vão surgindo à medida que a gente vai sacando que é uma coisa que é legal para compartilhar com vocês, a gente vai compartilhando. Então cola aí e fica com a gente. Um beijo.